A primeira coisa que você não deve dizer quando um lead chega no seu WhatsApp. Chega uma mensagem no seu WhatsApp aí na sua empresa, um lead novo, você abre, lê e responde na hora, rápido, prestativo, do jeito que você sabe que tem que ser. E a sua resposta é: "Olá, tudo bem? Como eu posso te ajudar?". Parece certo, né? Parece educado, parece profissional, mas uma frase que a maioria das empresas usa como um padrão de abertura é uma das principais razões pelas quais os leads qualificados somem logo no primeiro minuto de atendimento. É sobre isso que eu quero falar hoje com você, sobre o que acontece na cabeça do seu lead nos primeiros segundos de contato. Porque a abertura errada pode causar uma venda que você nem sabe que perdeu. Meu nome é Marco, sócio e fundador de uma consultoria de marketing, consultor de processos comerciais, trabalho com vendas há mais de 16 anos, incluindo gestão de grandes equipes comerciais. E aqui eu ajudo donos de pequenas e médias empresas a construir um processo comercial que converte de uma forma consistente, aumentando o faturamento com margem saudável até 2 meses. Então, me confirma aqui nos comentários se você está ouvindo bem, se o áudio está legal, se você está gostando do conteúdo e fica comigo, porque eu vou te mostrar hoje o que vai mudar a forma com que você enxerga a primeira mensagem do atendimento com o seu cliente. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu acompanhei uma empresa, uma empresária, no setor de estética. Ela tinha um salão, 3 colaboradoras, tá? Ela tinha 2 atendentes e uma esteticista e ela. Investia todo mês em anúncio no Instagram e no Google para atrair clientes novos. O investimento de tráfego era em torno de R$ 1.200. Ela recebia uma média de 40 leads novos todos os meses pelo WhatsApp. Leads que vinham do anúncio, né, se interessavam e davam lá o primeiro passo de fazer o envio de mensagem no WhatsApp. O problema é que ela fechava uma média de 6 clientes por mês desses 40. Então, quer dizer, uma taxa de conversão de 15%. Quando eu fui analisar as conversas, o padrão era sempre o mesmo. O lead mandava uma mensagem dizendo que tinha visto ali o anúncio, que queria saber mais sobre o procedimento, e a resposta do salão era sempre a mesma: "Oi, tudo bem? O que eu posso te ajudar?". O lead já tinha dito o que queria, né? Porque ele vinha para um anúncio. Então, quando vem do anúncio, a gente sabe o que ele quer. Então, ele tinha visto o anúncio, tinha se interessado por um procedimento específico e tinha dado, e tinha dado, né, a informação do que ele queria na mensagem. A primeira resposta da empresa era pedir, né, não era pedir para ele repetir o que ele já tinha dito, porque ele viu um anúncio e era aquele anúncio que ele queria. Do ponto de vista da atendente, parece uma abertura simpática. Do ponto de vista do lead, parece que ninguém leu a mensagem que ele tinha mandado antes. Por mais que seja aquela mensagem, né, que vem às vezes padrão, a gente muda, né, mas tem empresa que deixa lá: "Oi, tudo bem, que eu posso te ajudar?", ou "Olá, tudo bem, gostaria de mais informações". Às vezes quando é um anúncio mais genérico, né, mas mesmo assim, ali no anúncio vem, né, o link do anúncio, né, na mensagem vem o link do anúncio. E aí, do ponto de vista, dela, estava certo, né. Mas parece que vai ser trabalhoso, para o cliente ou para ela, sabe, né, como é que acontece isso? E aí, ele responde, tá. Com um pouco menos de entusiasmo, mas ele responde. Ou não responde? Ou responde, ou o ritmo da conversa cai. O atendimento poderia ter sido uma venda, mas vira uma troca de mensagem sem destino, porque aí fica aquele negócio estranho, às vezes o cara fica meio assim de falar de novo, principalmente mulher e tal. Quando a gente ajustou a abertura do atendimento, sem mexer nada mais do processo, sem aumentar investimento de tráfego, a taxa foi de 15 para 31% em 6 semanas. De 6 clientes para 12. No mesmo volume de leads. O que que mudou no produto?
O que que mudou no preço? Nada, foi só a primeira frase. Eu vou te explicar por que que isso acontece. Porque entender o mecanismo é o que vai fazer você enxergar com isso nas suas próprias conversas, com os seus próprios olhos. Quando uma pessoa manda uma mensagem para o seu negócio, ela está num estado específico. Ela acabou de tomar uma decisão ativa. Ela viu algo que interessou ela e fez um movimento para entrar em contato. Esse é o momento da maior temperatura de interesse que ela vai ter, ela ou ele vai ter. A temperatura do lead é uma coisa real no processo comercial. Ela sobe quando o lead se interessa, quando ele age, quando ele recebe uma resposta que confirma o que estava certo para entrar em contato. Ela desce, ela desce quando sente que precisa explicar de novo, quando a resposta é genérica, quando parece que o atendimento não estava esperando por ele. Olá, tudo bem? Como posso te ajudar? É uma resposta fria para um lead quente. Ela não confirma que você leu a mensagem antes. Não demonstra que você entendeu o que ele quer. Não gera nenhum avanço na. A primeira mensagem já é uma negociação, né? Então não gera um avanço na negociação. Ela simplesmente reseta a conversa do zero. Deixa eu só pôr o óculos aqui. Pensa assim, ó. Você entra numa loja, olha para o vendedor e diz: Eu quero uma camisa social azul para usar em uma entrevista de emprego. O vendedor te responde: Olá, o que eu posso te ajudar? Você acabou de falar o que quer. E ele pergunta de novo. A sensação que dá é que você não está prestando atenção. E a sua vontade de comprar cai imediatamente. O WhatsApp funciona exatamente da mesma maneira. O lead já disse o que quer na primeira mensagem. E a sua pergunta precisa mostrar que você ouviu, você leu, você entendeu e você sabe o próximo passo. Além de esfriar o lead, a frase como eu posso te ajudar comunica uma coisa que você não quer comunicar. Um atendimento reativo. Um atendimento reativo espera o cliente conduzir, o cliente perguntar e você responder. O cliente avançar e você acompanha. O cliente para, você para também. Um processo comercial que converte funciona ao contrário. É o atendimento que conduz. É quem entende que faz a pergunta certa. Quem define o ritmo, que mantém a negociação em movimento. E isso começa ali, ó, na primeira frase. Agora, uma pergunta. Qual é a primeira mensagem que você ou a sua equipe, quando chega um lead, manda, né? Qual que é a primeira mensagem que você manda? Escreve aqui no comentário para mim e seja honesto, por favor. Eu vou ler todos e eu vou te dar uma sugestão diferente. Ou uma sugestão melhor, ou claro, né? Vou dizer que a sua mensagem tá boa. Coloca ali a tua empresa, né? Qual nicho que você trabalha e qual que é a mensagem que você citou como a primeira mensagem, tá? Bom, quando a abertura é reativa, todo atendimento tende a ser reativo. O atendimento reativo depende do entusiasmo do lead para acontecer. Se o lead esfria, o atendimento para. Se o lead some, a venda some junto, sem você entender por quê. O problema fica ainda mais grave quando o lead veio de um anúncio pago. E a maioria dos leads de pequenas empresas vem de anúncio. Porque geralmente a empresa não consegue ter tanto alcance assim quando ela é pequena. Quando um clique, né, quando o lead clica no anúncio e já vai para uma promessa específica, ele é atraído por algo concreto, um procedimento, um produto, um resultado, uma ação que você está fazendo, uma promoção,
Ele chegou no WhatsApp com uma expectativa formada, porque geralmente o criativo que você vai estar usando lá no anúncio, ele já dá o caminho, ele já diz o que o cliente tem que fazer. Então ele vai te oferecer lá o copo com tampa, canudo e base antiderrapante por X reais. E ele, toca no anúncio. Ele quer aquilo. Ele quer saber qual que é o próximo passo para ele ter aquilo. Não, oi, tudo bem, como posso te ajudar? Cara, eu acabei de ver o anúncio. Esse descompasso não fecha a venda naquele momento, mas ele começa a construir a percepção de que o atendimento não é organizado, de que talvez o produto também não seja, e que talvez valha a pena procurar em outro lugar antes de decidir. Você você perde o lead que você pagou para atrair, sem nunca saber o que foi sem nunca saber que foi a primeira mensagem que você mandou para ele, que fez você perder. Então, eu te convido a fazer um cálculo comigo agora. Vamos fazer um cálculo junto aqui. Pega os teus próprios números, mentalmente. Ou se quiser pegar um papel, uma caneta, escreve esses números. Quantos leads você recebe por mês no WhatsApp? Somando todas as origens. Anúncio, indicação, Instagram, Google, porta. Vamos usar esse número conservador. Vamos usar o número conservador. Vamos usar, se você vai usar esse número, eu vou falar um número aqui. 30 por mês. Se a sua taxa de conversão atual é de 20%, você fecha 6 clientes por mês desses 30, certo? Agora considera que uma abertura de atendimento, considera uma abertura de atendimento melhor. Só na primeira mensagem, aumenta uma taxa de conversão de qualificação em 30. Não é exagero, tá? É o que acontece quando um lead sente que está sendo ouvido logo de cara. Com esse ajuste, dos 30 leads, você passa a conduzir 10 negociações mais avançadas por mês, ao invés de 6. Com a mesma taxa de conversão de 20, né? Com a mesma taxa de conversão de 20, sobre essa base maior, você vai passar de 6 para 8 fechamentos por mês. Se o seu ticket médio é de 600, são 1.200 a mais por mês. 14. Então, se o seu ticket médio é de 600, nós estamos falando de 1.200 a mais por mês, né? De 30, agora faz a tua conta, se é 50, se é 100, se é 200, se o seu ticket médio é. Então, se o seu ticket médio é 600, nós estamos falando de R$ 1.200 a mais por mês. Nós estamos falando de 14.400, R$ 500 por ano, sem aumentar o investimento de tráfego, sem contratar mais ninguém, só ajustando a primeira mensagem. E esse número, ele é bem conservador, porque quando a abertura melhora, toda a conversa tende a melhorar junto. O lead responde melhor, a qualificação é mais fácil, a proposta chega no momento melhor, porque você vai conseguir antecipar, e a sua taxa de conversão sobe. Automaticamente você fatura mais. O ponto cego aqui da maioria dos empreendedores, quando vê a conversão baixa, pensa em aumentar o volume de lead, pensa em aumentar o valor de anúncio, traz mais gente para dentro, porque ele acha que trazendo mais gente vai melhorar. Continua perdendo nas mesmas proporções, só que com custo maior. Às vezes queima margem fazendo promoção, mas para tentar vender mais, mas na verdade ele só está queimando o próprio produto. O problema não está no volume, está no que acontece logo nos primeiros segundos do contato. Quando a promessa, né, quando o processo de atendimento está alinhado desde a primeira mensagem, o que muda não é só a taxa de conversão, muda o ritmo das suas semanas, vai mudar o ritmo do seu dia, da sua semana, do seu mês. Quando o atendimento conduz, ao invés de reagir, as conversas andam, os leads qualificados avançam.
Os que não têm perfil também saem mais cedo. Aí sim, você gasta tempo e energia com quem faz sentido e com quem não faz. Aí você não gasta, né? Quando o processo está funcionando, você e a sua equipe sabe o que dizer em cada etapa. Não improvisa cada atendimento do zero. Não depende do humor do dia, da experiência de cada colaborador. Você tem um colaborador lá que tem 2, 3 anos, um colaborador que recém entrou. Você não tem padrão, entende? Existe um padrão que funciona, que pode ser ensinado, que não depende de talento individual. E o resultado disso depende de um faturamento consistente. Não de um mês bom seguindo de um mês ruim. Mês a mês, mas com previsibilidade, com margem, com sensação de negócio avançando. Isso começa antes de qualquer sistema, antes de qualquer funil, antes de qualquer ferramenta. Começa na decisão de tratar o atendimento, a primeira mensagem, como a primeira etapa da venda, e não como uma formalidade antes de entrar no preço. Agora, se essa live não, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu quero te pedir uma coisa. Comenta para mim aqui embaixo qual é a primeira mensagem que a sua equipe manda quando um lead chega lá no WhatsApp. Escreve para mim o texto exato, se você tiver na sua cabeça. Eu vou ler os comentários, tá? E eu vou interagir com você, vou responder os seus comentários com sugestões. E quem sabe até virar um conteúdo aqui para os próximos vídeos, tá? E esses comentários, isso aí que você vai colocar, é o que vai decidir, né, o caminhar aqui dos conteúdos que eu estou fazendo, tá? Eu vou usar esses conteúdos como, esses comentários como um conteúdo aqui para o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. No próximo conteúdo você já vai receber a notificação e você vai falar sobre sobre o que acontece nas primeiras mensagens, né? Vamos ver se como é que vai ser a interação. Senão a gente vai avançando com os nossos conteúdos, tá? Porque a maioria das empresas manda uma proposta mais cedo, e o que faz isso é trazer a percepção do cliente, tá? Então, a minha intenção é ir avançando nas etapas da jornada aí da negociação e trazendo essas oportunidades aqui para a gente conversar. Beleza? Então, era isso que eu queria trocar com vocês aqui hoje. Não esquece, né, de seguir nas demais redes sociais também. É só procurar por o Marco do Marketing, que vai ser um prazer estar ali com vocês também. Tá certo? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.